Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Wi-Fi do Espigado. Tudo bem? Tudo tranquilo? Como foi a semana de vocês? E hoje nós vamos falar sobre a escola e os alunos nessa era digital que estamos vivendo. Estamos aqui nos estúdios da UTV em São Paulo com Valdenice Minatel, que ela é coordenadora geral de tecnologia de um dos colégios mais tradicionais de São Paulo, o Dante Alighieri. Tudo bem, Valdenice? Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença e vamos falar um pouquinho sobre os alunos de hoje em dia. Vamos E lá. as escolas, como é que as escolas estão lidando com essa nova era digital. E fazer até um comparativo em relação a outras gerações para a gente poder balizar a informação aqui com todo mundo aí de casa, certo? Ótimo. Valdenice, qual a diferença entre um aluno, já começando assim de bate-pronto, qual a diferença entre um aluno de hoje da era digital e um aluno de antigamente, ou de até, vamos lá, 10, 15 anos atrás? Eu acho que é preciso colocar não só o aluno, mas o indivíduo, né? A pessoa, ele é naturalmente mais conectado. Muitos bebês já têm perfis sociais nas redes antes mesmo de nascerem, né? No útero materno, eles já possuem, eles já existem no mundo digital, né? Efetivamente. Então, isso tudo constitui um novo sujeito de ser e estar nesse mundo, né? Onde a tecnologia é um pilar que estrutura as relações, a forma como a gente aprende, a forma como a gente ensina e a forma como a gente se refere a esse mundo, né? Que é um caldo digital. Então, de fato, é algo bem novo, uma história recente, não há com que se comparar com o que nós estamos vivendo hoje. Não tem como se comparar. Não, porque nós temos aí o avanço da tecnologia digital, né? E agora, nesse cenário de inteligência artificial que nós temos aí tão próximo e tão acessível, é algo que no passado recente não era tão democratizado, tão acessível. Então, é algo que muito provavelmente já tem mudado as bases desse mundo, né? E mostra um futuro, sob certo aspecto, bastante incerto. Incerto. Bom, falando até um pouquinho sobre o Dante Alighieri, o colégio italiano aqui de São Paulo, 107 anos. 107 anos. Agora em julho. Em julho, 107 anos. Sim. E viu por diversas vezes revoluções da sociedade, do próprio ensino, enfim. Agora, desses 107 anos, se a gente for comparar essas revoluções que houveram anteriormente e a nossa era digital atual, é possível comparar com alguma outra revolução anterior? Eu acho que não. Qualquer comparação, ela é limítrofe, né? Porque são pessoas num contexto histórico, numa situação econômica, com determinadas ferramentas aí para construir esse cenário. Então, acho que a comparação ela é sempre um problema nesse caso. E, de fato, como eu disse, a gente tem hoje uma população um número muito grande de pessoas vivendo no mundo, né? Com muitos acessos aos aparelhos digitais. Então, isso muda toda essa configuração global, inclusive, né? Então, veja, por exemplo, Dante, ele atravessou a Primeira, a Segunda Grande Guerra, né? Que foram, enfim, marcos de revolução, assim, né? No momento onde as comunicações demoravam, né? Era para você tinha o rádio aí como efetivamente o grande elo, o provedor de informação e conteúdo, e hoje é algo que acontece do outro lado do mundo, em segundos, ele está acessível a todo o planeta. Então, é exponencial o que está acontecendo e, de fato, não dá para comparar. Qualquer comparação, ela vai limitar a possibilidade que a gente tem de entendimento do que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, não dá para comparar e também não dá para como você falou, um futuro incerto. Não dá para se projetar o que vai acontecer daqui a algum tempo. Diferente da televisão, que a televisão você sabia mais ou menos por onde caminhava.
A internet você não sabe para onde vai e o que vai acontecer com essa juventude. Eu acho que vai depender muito do que o humano vai fazer com ela, né? Eu acho que quanto mais nós temos as tecnologias desenvolvidas, mais humanos nós precisamos nos conectar, nos transformar. Porque, querendo ou não, nós temos muita tecnologia, né, que aproxima as pessoas, por exemplo, mas tem muitas pessoas sozinhas. Então, gera até um paradoxo, né, se nós formos analisar. Então, por isso muitos seguidores nas redes sociais, mas que na vida pessoal está sozinha. Você tem muito esse dado, né? Tem N pessoas no seu círculo digital, mas de fato, com quantas você pode contar realmente numa situação que você precise, que só o humano pode fazer a diferença. Então, é uma questão que se fala muito em quantidade de relacionamentos, mas a gente precisa se preocupar com a qualidade desses relacionamentos, né? Então, a gente tem muita tecnologia, entretanto, será que nós temos construído relações, nossos relacionamentos são também tão ampliados, tão conectados, né? Fica aí uma pergunta cuja resposta vai definir um pouco o mundo que nós vamos construir. Porque, veja, não é a tecnologia que vai transformar esse mundo em algo que a gente não sabe direito. Somos nós, né? Porque nós criamos a tecnologia. Então, compete a nós olharmos para tudo isso e decidirmos. E talvez pensarmos aí em previsões, mas a partir de coisas que nós vamos nos comprometer a fazer. Porque senão fica parecendo que a tecnologia, a internet, ela tem vida própria. Por enquanto, não. A gente tem os autômatos, né, os robôs, enfim. Mas é uma discussão bastante interessante, os carros inteligentes, né, que não prescindem do motorista. Mas eu acho que tem ainda, eu acredito que a questão humana ela tem que ser preponderante. Agora, você acredita, você fala que a internet não tem vida própria, e que nós, enquanto humanos, nós temos que pensar no que será do futuro, né? Sim. Mas o fato justamente de estarmos conectados dessa forma com a internet e meio que abandonados, porque a gente meio que se entregou a isso, né? Não acaba gerando uma automatização da coisa a tal ponto em que a gente não consiga controlar para onde nós estamos indo? Então, eu acho que acho que você traz uma questão muito importante, porque tem que ser um ponto de reflexão isso, né? Eu acho que a gente tem uma tendência a ser abduzido pelas tecnologias, né? Tanto que nós já falamos de um termo chamado nomofobia, que é aquela sudorese quando você está sem o celular ou a bateria está acabando. É uma fobia, assim, que você tem por imaginar que você vai ficar sem o celular, né? Nossa. Então, assim, trazer isso como uma forma de reflexão no âmbito da família, no âmbito da escola, bom, ok, somos viciados? Somos. Queremos permanecer assim? Dependendo da resposta, a gente pode aí desenhar diferentes cenários, né? Me parece que não é bom, né? E aí, que atitudes nós tomaremos, né, de forma individual e também coletiva, para que de fato a gente tenha perspectivas de futuro, né? Que a gente possa conviver com a tecnologia e aproveitar dela o que ela pode trazer de melhor. Eu digo para os alunos, e quando nós fazemos formação de professores lá, a gente não pode esquecer que o livre-arbítrio ele tem que estar conectado a tudo isso, né? Porque eu posso usar a internet para mandar flores e para construir uma bomba. Então, a internet é ruim? Não, depende da intencionalidade de quem está utilizando, né? Então, eu vou sempre apostar na questão humana e nessa reflexão para que a gente possa, assim, ter uma perspectiva de futuro humano. Agora, Rodrigo, vamos lá, com relação ao aluno, não ao indivíduo, ao aluno, Sim. que todo dia acorda para ir para a escola e estudar, a internet, as redes sociais, enfim, elas auxiliam ou elas prejudicam o aluno no ensino e no aprendizado na escola? Eu acho que depende da proposta, né? Eu acho que a tecnologia, se ela não estiver bem contextualizada, ela potencializa o péssimo. O que significa isso? Se você não tem algum projeto bem sustentado, né, onde você sabe os objetivos, você tem clareza de como é que você vai avaliá-lo,
colocar a internet só porque é bacana pode colocar o seu projeto como sendo um fracasso. Até porque, assim, se você não tem clareza de para onde você está indo, qualquer caminho serve, né? Então, aí a internet, ela tem um pouco essa glamorização, né? Eu uso a internet. Sim, usa para quê? Qual é o seu objetivo? Como é que você mede que, de fato, ter usado a tecnologia resultou em ensinar melhor, em aprender melhor? Porque senão fica muito senso comum, né? E é disso que a gente tem que fugir, né? Porque parece que sim, ao usar a tecnologia, nossa, tudo fica muito mais interessante. Só que não, né? A gente veja, tem aí a questão que nós falávamos anteriormente sobre os relacionamentos, né? Não é tão simples assim, você manter 500 amigos, né, que são seguidores na internet, e 500 amigos num relacionamento de qualidade. Então, principalmente na escola, nós temos que olhar para a tecnologia, entender que ela não nasceu, a maioria das tecnologias, para a escola, né? Ela nasce para o varejo, ela nasce para o uso pessoal, e a escola, nesse esforço de traduzir essa tecnologia para uma formação mais ampliada do aluno, como é que ela integra essa tecnologia ao currículo, às atividades do dia a dia, para que realmente tenha um significado, né? Porque, veja, você tem hoje um aluno que usa muito tecnologia. Então, se você tem uma proposta usando tecnologia, mas que não diz coisa com coisa, ele mesmo vai refutar. Porque ele entende das coisas. Nós temos um aluno hoje que tem acesso a muita informação. Se quando eu estava na educação básica, né, a escola era o único espaço onde o ensinar e aprender acontecia, hoje isso acontece em qualquer esquina virtual, né? E isso está à mão dos estudantes, porque eles também têm mais tempo de navegação, muito mais tempo que os professores, né? Então a gente precisa entender esses dois cenários, né, e escolher a melhor tecnologia. Não é qualquer tecnologia. Para aquilo que eu quero desenvolver no aluno, para os meus objetivos pedagógicos, sempre vai ter uma tecnologia que se adapta, que casa, que conversa, que dialoga melhor com aquela proposta do que outra. Agora, aquele aluno, por exemplo, da minha época, em que se precisava fazer um trabalho escolar, tinha que ir na biblioteca, tinha que fazer não digitar, mas escrever na folha de almaço, tal. E hoje, a gente até falava antes do programa, né, que às vezes você perdia uma tarde inteira para fazer um trabalho que hoje, em 2 minutos, a criança foi lá, acessou e tem não só um livro ou uma fonte, como várias, né? Sim. Esse aluno de hoje, ele é beneficiado com esse tipo de conteúdo à mão dessa forma ou ele é prejudicado? Depende da proposta que ele tem que resolver, da tarefa que lhe é dada. Eu vou dar um exemplo. Quando eu ia, né, eu morava numa cidade interior, então eu tinha em casa uma única enciclopédia e que muitas vezes ela não dava conta do que o professor pedia. Então eu pegava o ônibus, eu ia até a biblioteca municipal e lá eu me dirigia ao balcão, eu falava do tema que eu precisava desenvolver e a pessoa que estava do outro lado, ela escolhia os livros que melhor se adaptassem àquela minha demanda. Hoje, você tem o Google que responde praticamente tudo. Então, qual é o grande desafio do professor? É fazer perguntas à prova de Google. Mas sim, isso é praticamente impossível hoje em dia. Não. Você burlar o tio Google hoje em dia... Mas é possível, sim. É possível? É possível, porque o conhecimento está o tempo todo se transformando, né? Muitas coisas estão sendo descobertas, porque a gente vai além do óbvio, né? Se a gente ficar só no óbvio, a gente vai copiar e colar, como eu fazia há mais de 30 anos. Então, assim, copiar e colar, que é coisa, assim, que demoniza, né, as práticas educacionais, assim, eu fazia copiar e colar, mas eu fazia de uma maneira analógica. Manuscrito. Lia no livro, copiava, transcrevia para a folha de almaço. Então, a questão não é o copiar e colar, né? É que se você pergunta algo que o Google vai te responder com 1 milhão de sites, talvez você tenha que mexer nessa pergunta. E tem algumas dicas, né? O que o Google não faz com tanta
tranquilidade são relações. Como é que se relaciona duas situações, dois conhecimentos. Isso pode estar lá, mas você vai ter que ter depurar, fazer uma curadoria. Exatamente. Entendi. Né? Trabalhar com situações da realidade, situações problema da realidade também é uma boa forma de driblar o que está lá no Google. É fazer o aluno pensar. Ou seja, tem duas informações, como é que ele se interligam. E assim, outra coisa que é importante também é apresentar outros lugares digitais de pesquisa, né? E explicar por que ele é mais balizado do que o outro, né? Porque o Google ele não tem uma curadoria, né? São robôs que fazem a pesquisa a partir das palavras-chave e trazem para você. Então vem de tudo. Né? E aí entra uma habilidade que é muito importante para o aluno que nós estamos hoje formando e para os profissionais que aí estão. É olhar para aquela informação e assim, ela é verdadeira? Ela é uma fake news? Né? Então, veja que eu preciso olhar, o Google é uma fonte importante, porque eu vou, a partir do que o Google me traz, olhar com critério. É critério, assim, de discriminação mesmo. É fake news? Onde também foi dito isso? Que trabalho científico que também comenta essa situação, né? Seria muito mais uma orientação do aluno para navegar na internet. Exatamente. Quem é essa pessoa que escreveu? Né? Da onde ela fala? Então, você veja que tem um outro campo de aprendizagem via Google que normalmente, né, muitas vezes, é desprezado, porque, não, vai copiar e colar. Se nós perguntarmos assim, quando o Brasil foi descoberto, realmente, vai lá e a pergunta vem de uma forma muito imediata, mas a gente precisa, né, já que todas as informações estão a um clique ou a um toque, a gente precisa melhorar a pergunta. Vamos fazê-lo refletir. Exatamente. Relacionar, ponderar, criar algo novo, né, contrapor ideias. E isso... eu acredito que o humano tende a fazer melhor. A gente tem robôs também que fazem isso, mas né, a escola... Ainda é melhor. Ainda é porque é uma experiência de aprendizagem e, de certa forma, você possibilita, utilizando os recursos digitais, que o aluno perceba que ele pode criar algo novo. Que ele não precisa repetir só o que a internet já colocou. É interessante isso. Trabalha com autoestima, com empoderamento, que apesar de ser um termo bem batido, mas eu acho que é importante, né? A crítica, né? Porque está na internet que é verdade, né? Então, eu acho que é uma área de conhecimento muito interessante. Bom, e como é que os alunos hoje lidam com as carreiras, com suas carreiras, né? Ou seja, o aluno antigamente tinha aquela questão de olha, eu vou ser bombeiro, eu vou ser arquiteto, eu vou ser engenheiro, tinha isso, né, na cabeça logo desde criança, e talvez mudasse na adolescência, mas como é que hoje está essa questão? Você tinha algumas carreiras, né? Poucas carreiras. Exatamente, né? Exatamente. Então, hoje nós estamos formando pessoas jovens para carreiras que não existem ainda, né? Então, isso é um grande desafio, é um bom desafio. Mais do que isso, eles podem criar suas carreiras, né? Eles podem inventar coisas, áreas de conhecimento que não existiam até bem pouco tempo, né? A nanotecnologia, por exemplo, antigamente era ficção científica e hoje ela é uma realidade. Parte do que está acontecendo na ciência contemporânea, né? Então, eu sou muito otimista. Eu acho que a gente tem que fazer com que fomentar nesse aluno, né, nesse jovem, e aí eu acho que a escola e a família têm esse papel, o espírito crítico, né, olhar para aquilo e assim ter o direito da dúvida daquilo que está sendo colocado, especialmente o que está na internet, que ele consiga comunicar a ideia dele, que ele trabalhe em colaboração, né? Então, se a gente conseguir, por meio de atividades interessantes, que instiguem a vontade dele de aprender, eu acho que a gente pode usar de uma forma maravilhosa os recursos digitais. Agora, voltando à questão das carreiras, né? As carreiras de hoje em dia, por exemplo,
as carreiras de futuro que nós estamos ensinando os jovens a uma carreira que ainda não, talvez nem tenha aparecido ainda. Sim. Mas aquela de engenharia, de arquitetura, aquela de médico, os alunos de hoje se interessam ainda por essas áreas? Sim. Ou quer todo mundo ser um youtuber rico? Não, eu acho que tem esse desejo, né? Assim como assim, os meninos que jogam futebol querem ser Neymar, né? Ainda tem essa... Tem, eu acho que tem. Eu acho que o youtuber trouxe essa possibilidade que a gente tem que olhar com muita parcimônia, né? Porque tem uma glamorização aí que é bastante questionável. Especialmente quando há menores de idade, né? Enfim, a gente tem que ter esse olhar aí. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente nos ajuda a entender um pouco esse cenário e proteger, sobre algum aspecto, as crianças, né, que têm um excesso de exposição nas mídias sociais. Mas existe sim hoje um desejo de ter um sucesso, uma carreira nesse âmbito das possibilidades digitais. Então o YouTuber talvez venha aí como uma das principais, mas a gente tem assim, poucos YouTubers que realmente produzem um conteúdo interessante, né? Então a que preço que a gente vai vender a fama, enfim, é uma decisão, de novo, uma decisão dele, da família, quando há envolvido uma criança aí. Mas hoje você vê um cirurgião, ele opera muito com joystick, né? Coisa que só fica jogando videogame. Então hoje, se ele quiser ser um cirurgião, ele vai ter uma área de trabalho bem interessante. E ele é capaz de falar para a mãe, tá vendo como era bom ficar jogando? Exatamente. Você vê os gamers, né, que é uma profissão, né, que o esporte digital hoje ele também tem um mundo à parte, né? Então você tem hoje um cenário, e às vezes até pessoas da minha geração de difícil compreensão de como é que isso se estabelece, como é que se monetiza, né? Como é que as pessoas sobrevivem, mas é que a internet faz girar um mundo à parte, né? Recentemente eu vi uma reportagem de um restaurante em Boston que foi criado por alguns jovens do MIT e são robôs que preparam comida. Então, são robôs que preparam? São robôs. E não é uma comida assim, insossa, assim, sem gosto, assim, não. Parece que tem um chefe, enfim, que tem todo um coaching, né, de um chefe estrelado aí para poder, assim, produzir uma comida que de fato seja palatável, gostosa. E são meninos que trabalham com tecnologia e estão olhando agora para a gastronomia. Então, eu acho interessante porque você não pensa mais... Então, é a medicina? Não. É a medicina, mas eu posso atrelar... Aliada com a tecnologia. Com outras questões que a tecnologia vem apresentando. O próprio direito, né? Hoje a gente tem clareza que a inteligência artificial vai ser uma mão na roda para os advogados. Já é hoje para os médicos, para os oncologistas. A gente tem um case aí que o Watson, né? Que é a inteligência artificial... ele consegue assim ler os papers, ler os estudos para identificar a melhor droga para tratar aquele paciente. Então há um benefício da humanidade em relação a esse avanço da tecnologia e por outro lado a essa conexão, né, que é muito necessária para que você possa aliar, por exemplo, duas áreas de conhecimento, que é a medicina com a inteligência artificial, coisa que no passado a gente, mas como que isso vai acontecer? Hoje está posto, né? E vai ajudar com certeza a salvar muitas vidas. Que bom, ainda bem, né? Eu acho que o prognóstico é bem interessante. Os alunos hoje, a criança, né, o indivíduo hoje, trata determinados temas da sociedade com muita naturalidade, muito mais do que nós, a nossa geração, né? Sim. A questão do racismo, a questão da homossexualidade, a questão de igualdade de gêneros, homens e mulheres, né? Sim. Eu enxergo que a juventude de hoje, essas novas gerações, têm isso muito resolvido dentro da sua cabeça. Sim. Ou seja, daqui a alguns anos, o que hoje se luta para ter uma igualdade de homem e mulher, de homossexuais e tal, na geração deles isso vai se extinguir, né? E isso eu vejo muito no Dante, a questão de
pessoas com portadores de necessidades especiais, que antigamente eram meio que escondidas dentro de família, hoje estão na escola. Um exemplo do Dante, da menina que tem, acho que é problema com os ossos e que tem um cachorro que vai, que acompanha, né? Com síndrome de Down. Sim. Então, assim, existe uma certa integração e que faz com que a juventude de hoje trate isso de forma igual, né? Você acha também que a internet, as redes sociais ajudam nessa naturalização ou é mais a questão dos exemplos na escola e no dia a dia? Eu acho que houve sim um avanço muito, muito importante na sociedade nesse sentido da equidade, né? Da raça, do gênero, dos acessos, né? E isso me deixa muito feliz, né? Porque nós vemos os jovens assim corrigindo muitas vezes uma fala de um adulto que às vezes faz um comentário que algum tempo atrás a sociedade aceitava, né? Meio com uma carinha feia, mas aceitava. Hoje não, porque você dá visibilidade para isso e as pessoas têm que se justificar porque elas estão pensando daquele jeito, né? Porque não é ético, não é justo, né? E isso está muito perene, né? Principalmente nesses jovens, né? Que cresceram já numa era de internet. Então nós temos jovens que hoje estão na escola, eles já nasceram com quando eles nasceram a internet já estava estabelecida no Brasil. Então, eles tiveram, desde muito cedo, um acesso muito interessante a diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, não só o da família, não só o da escola, mas de outras pessoas em outros lugares do mundo. E isso convergiu para que nós tivéssemos, então, um cenário diverso por si. Então, se antes eu conseguia só ler determinados livros, hoje eu tenho acesso a N literatura, né? Então isso faz com que eu amplie meus horizontes. O meu repertório ele fica mais possante, mais argumentativo, né? E imprime também uma outra necessidade para nós adultos, para que a gente olhe para tudo isso e fale, mas que coisa mais maravilhosa, né? Por que não o aluno que que precisa ser incluído, ele está fora da escola, ele precisa. Tem uma lei, mas a gente sabe que às vezes a lei não resolve, né? É preciso que haja uma vontade das pessoas para que a lei seja cumprida. E eu vejo isso hoje, um respeito, um acolhimento a tudo que é diverso. Porque trabalhar com o diverso é muito mais interessante. Todo mundo aprende, né? Todo mundo sai melhor dessa relação com o que é diferente de mim. Agora, do mesmo jeito que existe essa naturalidade com o diferente, com a questão da igualdade, que se vê muito mais tratado e resolvido na cabeça do jovem do que na nossa geração, sim, a questão, por exemplo, de droga, de álcool, de fumo, isso também é resolvido ou nós estamos entrando num processo meio complicado? Tem alguns estudos que dizem o seguinte, que se você tem um comportamento de risco nos ambientes digitais, comportamentos vulneráveis, né? Se expõe demais, enfim, acessa sites que podem trazer phishing para o teu computador, vírus, enfim, que chama de risco digital, a gente pode comparar com o risco fora do digital. Então já se estabelece esse risco, de forma que se olhar para uma pessoa que se vulnerabiliza, né, ou que por conta de uma ausência de um olhar parental é exposto com essa situação de risco, eventualmente ela pode, no ambiente não digital, também apresentar esse comportamento vulnerável de risco. Seria um sinal, talvez? Seria um sinal seria, que fisicamente na vida real pode acontecer algo alguma que coisa? precisa, minimamente uma luz amarela, se não for a vermelha. Porque a gente sabe que é um vício. Então, se ele está viciado nessa tecnologia, ele pode também, porque dizer assim, trocar de droga, né? Literalmente, né? Nesse sentido que se é um vício é uma droga. Então, é preciso ficar bem atento a isso. E, obviamente, né? Como eu disse, uma flor é uma bomba. Então, os conteúdos estão aí
E é importante, então, que os pais olhem para isso, né, e tenham esse controle parental, seja através de um monitoramento por dispositivos, né, por aplicativos, seja através do diálogo, que eu digo que é sempre o melhor controle parental, né, a conversa, porque eles também, os jovens querem conversar, eles trazem uma informação importante, trazem um conhecimento muito que precisa ser valorizado, né? E a gente aprende muito nessas conversas. Lá no Dante a gente tem um comitê de alunos, toda sexta-feira a gente se reúne, às 14h, é sensacional porque a gente senta para conversar inicialmente sobre as tecnologias que a gente tem usado no colégio, eles opinam, criticam, sugerem, e com essa oportunidade que é pequena, é um grupo não muito grande, mas o quanto isso é enriquecedor, porque eu consigo ter um exercício de empatia que é necessário nesse momento, que é olhar as coisas pelos olhos dos meus alunos, pelos olhos dos jovens, né? Porque eles não querem nada com nada. Eu não acho que seja assim, eu acho que eles querem muito, eles querem mudar o mundo, né? Isso é muita coisa, e eles têm hoje condição sim, né, de fazer isso. Não é mais uma bandeira, uma utopia, né? Eles fazem ações concretas que têm propósito, né? Tanto que eles falam, eu quero trabalhar com alguma coisa com propósito, né? Não é só uma carreira bem sucedida, eu tenho que impactar no mundo. Então isso é um discurso muito que pertence ao jovem. Por outro lado, tem aqueles que falta o propósito e aí fica um espaço mais favorável para ter contato com as drogas, enfim, aí realmente é algo, é uma questão de saúde pública, inclusive. Entendi. Né? Bom, você fala desse comitê de alunos, provavelmente esse comitê de alunos não vai muito com a questão do celular, né? Que a escola hoje, cada escola tem uma regra, mas de forma geral não pode se usar o celular na sala de aula, no recreio, no caso do Dante, você não pode inclusive tirar fotos, existem algumas regras de segurança que talvez esse comitê não goste muito. Eles querem saber exatamente por que isso, por que não pode tirar foto, porque assim, todas as ações que são tomadas, especialmente na escola, elas têm que se pautarem ou no âmbito legal, ou em acordos que são firmados no ato da matrícula, por exemplo, né, onde você descreve, né, quais são os seus pressupostos básicos, né, e os pais vão ler e dizer, olha, de fato, eu acredito nisso, isso conversa com os meus valores e tal. E se não for isso, então a conformidade legal. Então a questão da foto, só porque eles perguntam, né? Sim. O artigo 5º da Constituição Federal diz que a imagem pertence a mim, né? Então a minha imagem não pode, as pessoas não podem fotografar e espalhar essa imagem para ele, não pode, ela pode. A decisão da fotografia eu tenho, pode fotografar, publicar já é uma outra coisa que complica a vida de todo mundo, né? E essa questão, será que eu publico ou não, quando eles têm uma idade muito, né, prematura, eles são jovenzinhos, é uma decisão difícil de ser tomada. Porque se você fizer algo com aquela imagem, você responde, né, judicialmente, né? E no caso, quando são menores de idade, os pais respondem. Então, não é uma questão menor, né? E aí, por exemplo, no mundo real, eu não pego fotos de uma festa, de uma reunião em família e eu vou na Praça da Sé e eu distribuo. Porque, veja, é o íntimo da minha família, né? Às vezes minha tia estava lá num perfil que ela não gostaria muito, né? Saiu de olho fechado. Então eu tenho esse cuidado. Mas no digital isso não existe, né? E aí fica uma situação bastante complicada, porque isso vai gerando um rastro digital que vai colar em mim como uma tatuagem. Né? E nunca, eu digo que o arquivo digital, ele é eterno, nós não somos. Mas o arquivo Ele então eu preciso cuidar dessa vida digital, porque ela vai ser para sempre. E esse sentido do eterno, essa temporalidade, né, que não acaba nunca, é difícil de um jovem, de uma criança dar conta disso. Por isso que a escola tem que colocar as regras e a família também. Né? Então, não fotografar é para preservar as pessoas. Né? E publicar, pior ainda. Né? E aí o celular, ele
ele pode ser um excelente instrumento pedagógico se ele tiver inserido numa proposta interessante. Agora, se ele não tiver inserido dentro de um contexto pedagógico adequado, contextualizado, ele é um elemento distrator, assim como é pra gente, né? A gente tem que fazer esse exercício, né? Então, e aí assim, acho que o professor também, obviamente, vai ter que se preocupar em dar uma aula que engaje mais, né? Para que o aluno não sinta a necessidade de... Sim, eu digo assim, quando... Há 30 anos, eu estava lá nos bancos escolares, né? Eu tinha as minhas maneiras, assim, de me... Assim, eu saía daquele... Não sei, isso eu já sei. Ou, não está muito interessante. Eu riscava o canto do caderno, ficava desenhando no ar, né? Eram os recursos que eu tinha. Hoje eles têm o celular. Né? E aí eu acho que a gente, às vezes, assim, foca o aluno, mas ele... Eu vou muito a palestras, né? Às vezes dando palestras, assistindo. E é incansável, assim, o número de vezes que eu vejo as pessoas conectadas. Os próprios adultos. Isso! Então, assim, eles não podem, mas a gente pode. Mas a gente pode. Mas eles são jovens, mas assim... Então, mas isso não sustenta uma boa decisão. Então, a escola precisa prover de meios para tornar aquele ambiente, eu digo que a escola, o grande desafio é que a escola seja o melhor ambiente de estar, porque fora da escola a concorrência é quase desleal, né? É grande, né? Então, eles criticam, mas por que isso? Por exemplo, a gente tem um programa de entrega de tablets para o ensino médio, né? E pela lei do Marco Civil eu tenho que ter log de acesso. Então eu tenho que ter um sistema de gerenciamento. E eles perguntam, mas por que você monitora? Eu não fico entrando até, porque nem posso e nem devo fazer isso. Mas se tiver um incidente digital, eu preciso ter esses logs, né? E eu preciso proteger o aluno, a família e a escola. Essa é a minha função como uma gestora de tecnologia. Então, eu falo assim, mas olha, aqui a gente sempre vai olhar, cuidar, e viu, se interessar pelo que você está fazendo de uma forma genuína, para que você saia da escola, desse percurso acadêmico, preparado para o mundo que está. Porque aí fora, eles vão te monitorar o tempo todo. Você não tem privacidade. Eu digo, privacidade é um termo que não existe mais, né? Inclusive eu tinha o Google. Vai fiscalizar de tudo. Mas para que você, assim, faça parte de um ecossistema que, assim, cuja moeda de troca é a tua informação. Então eu digo, olha, porque lá fora não tem nada gratuito, né? Você consegue obter os serviços gratuitos, né, aspas, né, entregando o que você tem de mais valoroso, né, que é a tua intimidade, a intimidade da sua família, né. Então, eu preciso chegar no lugar e eu preciso fotografar, eu estou lá a fazer o check-in, né. Só que no momento que eu faço o check-in, eu estou dizendo, eu não estou em casa, talvez minha família inteira não esteja em casa, então como é que fica a segurança dessas pessoas que eu amo? E até porque eu estou em determinado lugar. Exatamente. Fiz check-in em tal lugar. Então tudo é rastreável, né? Hoje, assim, as mídias sociais sabem mais das pessoas do que elas mesmas. Né? Com certeza, né? E consegue, tanto sabe que consegue, assim, customizar os anúncios, né? Oferecer. É assustador. Exatamente. Então, não tem, assim, coincidência, né? Nossa, eu estava lá navegando e de repente vem um anúncio sobre carros. Eu estava justamente querendo ver se eu consigo trocar o meu carro, né? Não tem coincidência. É assustador. É assustador. Então, é nesse mundo que nós adultos estamos inseridos e os alunos também. E a gente precisa, com esse diálogo com eles, né, prepará-los, né, aprender com eles e também tentar construir um conhecimento significativo. Valdenice, é assim, nós temos um tempo escasso. Para vocês terem uma ideia, mostra aqui, Sérgio. Eu tinha um monte de perguntas para fazer para você, eu fiz a metade. Ficaria a semana inteira. Mas eu já gostaria, tem um assunto muito polêmico, que é a questão do bullying, do cyberbullying, que eu acho que não é numa pergunta simples aqui, rapidinha, porque o horário está terminando. Eu gostaria de convidá-la para voltar ao programa, para a gente tratar desse assunto especificamente sobre cyberbullying, bullying, enfim, vou continuar tratando essa questão dos alunos, se você me permitir. Convite aceito. Né? Vamos agendar, vamos marcar, porque
É muita informação que a gente tem para passar num curto espaço de tempo. Já passou praticamente 1 hora aqui a gente conversando. Mais 1 hora que a gente conversou antes do programa, já fizemos 2 horas de conversa. Foi. Que bom. Mas eu quero muito agradecer a sua presença, agradecer a equipe do Dante por permitir que você viesse até aqui conversar com a gente, tá? Eu que agradeço a oportunidade, a possibilidade de trazer isso como uma pauta, né? Eu acho que nós precisamos conversar sobre isso. É porque falamos muito sobre isso que precisamos continuar falando. Continuar falando cada vez mais, né? Muito obrigado. Agendamos aqui daqui a pouco a próxima data para a gente falar sobre bullying, cyberbullying, etc. E eu quero agradecer você aí do outro lado da telinha que esteve conosco aqui mais uma terça-feira no Wi-Fi do Espigado. Lembrando que terça-feira que vem às 19 horas tem mais Wi-Fi, tá certo? Pessoal, boa semana, boa noite para vocês e até a próxima.